Quando nós olhamos para esse tema, além das aparências, nós vamos encontrar na Bíblia algumas pessoas que nós podemos pontuar, marcar como pessoas que foram vistas além da aparência. Por exemplo, Davi. Em 1 Samuel 16, quando o profeta vai ungir, vai escolher alguém para ungir como rei, ele chega na casa de Jessé e ele encontra os irmãos de Jessé, que eram homens altos, homens preparados, homens fortes, homens preparados para serem reis, poderiam ser os futuros reis de Israel. E Samuel, ele chega ali, ele olha através da aparência dele e tenta escolher alguém. Mas Deus tinha Davi, aquele que estava oculto, aquele que estava no secreto, que não tinha um estereótipo, um perfil de alguém que poderia ser rei. Mas o próprio Deus, através do profeta, fala que Davi era um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. Que não era a aparência que fazia diferença por fora, mas é aquilo que estava dentro. Davi era um homem que ele se mostrava além das aparências. Uma outra pessoa também, nós já lemos esses dias, estudamos, foi Naamã. Você lembra de Naamã? Um general de guerra, um homem poderoso, um homem que era imponente, porém ele tinha muita lepra no seu corpo. E ele vestia uma capa, e as pessoas olhavam para ele, para aquela capa, e aquela capa aparente dele, que ficava mostrando, escondia o que estava lá dentro. Mas o que tinha, além das aparências, era um corpo machucado, um corpo ferido, um corpo que estava apodrecendo. E o Senhor, através do profeta, disse para ele mergulhar. E além das aparências, teve uma transformação na vida dele. Jesus estava num templo como esse em Marcos capítulo 12. E Jesus estava num templo e era uma reunião como um culto. Não era um culto, porque era um culto da sinagoga. E Jesus fazia parte, nesse caso aqui era no templo mesmo. Ele estava no templo, eles cultuavam nas sinagogas e também no templo. E Jesus está aqui no templo, e Jesus, diz o texto, que Jesus estava de frente do lugar que recebia as ofertas. E Jesus estava participando daquele culto, olhando para as pessoas e observando o que estava acontecendo. Enquanto Jesus estava de frente daquele lugar, onde as pessoas depositavam aquilo que elas trouxeram para Deus, o Senhor Jesus trouxe um ensinamento sobre aparências. Marcos capítulo 12, versículo 41 diz assim: e sentando-se Jesus na frente do cofre das ofertas. Vamos imaginar que o gasofilácio ficava aqui perto do altar, e Jesus sentou bem na frente. Jesus era observador. O texto diz que Jesus, sentando de frente do cofre das ofertas, ele observava. O que Jesus fazia? Esse verbo faz toda a diferença. Ele observava como a multidão, não é só como a viúva e como aquele homem rico, mas como a multidão lançava o dinheiro no cofre. E muitos ricos colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 lépitos que valiam um quadrante. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no cofre. Porque todos deram daquilo que sobrava, mas esta, por sua pobreza, deu tudo o que tinha, deu tudo do seu sustento. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Queridos, quando Jesus está nessa reunião, e Jesus está aqui, amém? Amém? Jesus estava no templo, e Jesus observava também, através das pessoas, em frente ao cofre. Por que o cofre? Porque aquilo que, ainda bem que o pastor já ministrou a oferta, porque senão você ia pensar que eu estou pregando essa palavra para arrancar dinheiro de você.
tá bom? Não é isso, já fez a oferta. Fala pro teu irmão, glória a Deus. Porque começa a ministrar, dá a ideia que você quer me engolir. Fica tranquilo. Tem igreja que você que tira 2, 3, 4 ofertas. A gente não vai fazer isso. Mas para você entender o que Deus quer falar, nada contra essas igrejas também. Cada uma tem a sua necessidade ou a sua ganância. Que Deus tenha misericórdia. Corta isso da câmera, por favor. Jesus observava de frente do templo, de frente do cofre. Porque era ali no cofre que as pessoas colocavam o que estava no teu coração. Era ali que as pessoas vinham trazer aquilo, como o pastor falou, se separou na tua casa e você veio trazer para Deus. Ali que Jesus estava a observar. E Jesus não estava observando apenas a viúva, mas o rico ali. Jesus estava observando a todos que estavam participando daquela reunião. Jesus viu que pessoas que nunca davam nada na casa de Deus estavam ali. Eu coloquei aqui alguns pontos que nós podemos observar nesse culto que Jesus estava e Jesus está aqui hoje. Jesus sentado naquela cadeira, ele observou que no meio daquela reunião tinha pessoas, com certeza, que não levantavam do seu lugar para trazer nada para Deus. Ou seja, ele viu que tinha pessoas ali que não davam nada para a casa do Senhor. O texto não diz especificamente isso, mas certamente parado ali, observando as multidões, Jesus deve ter visto muitos que, como hoje em dia, vão à casa de Deus, mas não se manifestam. Nunca trazem nada, mas só vêm para a casa do Senhor para pedir. E quando eu falo trazer, por favor, não me entenda como oferta. Não me entenda que você só vem para a casa do Senhor. Você está falando isso que tem gente que vem e não dá nada. Não, por favor. O que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? Nós viemos num culto como esse, e Jesus sentado ali observava que tinha pessoas que não tinham nada para oferecer. E fazendo um paralelo com essa palavra, ele viu que pessoas não tinham nada, que só vinham para receber. E a pergunta hoje para você nessa noite: você veio nesse culto aqui para o Senhor para receber algo, ou você veio aqui para trazer algo para Deus? Pastor, eu estou tão vazio que eu realmente não tenho nada para dar. Então dá esse coração vazio para Deus, cara. Coloca esse coração diante do Senhor e fala: Senhor, está vazio, não tem fé, não tem coragem, não tem firmeza, está fraco, está destruído, mas vem colocar esse coração na presença dEle. Venha falar: Senhor, eu não tenho nada para dar. Você pode pensar: pastor, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho meu coração, eu não tenho vontade de servir ao Senhor, eu não tenho vontade de fazer algo para Ti, nada. Mas hoje a minha proposta diante do Espírito Santo aqui é dizer para você: coloque o seu nada na presença dEle. Coloque o seu nada diante dEle. Que você possa colocar diante do Senhor hoje aquilo que você pensa que não vale nada. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 9:6, não precisa abrir. O que muito semeia, muito colhe. O que pouco semeia, pouco colhe. O que nada semeia, nada colhe. Traz isso para a tua vida. Eu não estou falando de dinheiro, mas aquele que muito entrega ao Senhor, muito recebe. Aquele que entrega pouco da sua vida para o Senhor, recebe pouco. Mas aquele que vem e entrega a sua vida para o Senhor e fala: Senhor, está aqui a minha vida cheia de pecados, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, cheio de problemas. Mas é essa que o Senhor quer, querido. Você não tem como apagar o teu passado. Eu gosto dessa frase. Essa frase é para mim. Você não tem como apagar o seu passado, meu irmão. Mas você pode escrever uma nova história. Não tem como apagar o passado. Mas você pode começar a escrever uma nova história na sua vida. E Jesus está aqui observando hoje o que você veio trazer num culto para Ele. Porque nós viemos aqui render louvor e adoração para Ele. E Ele é tão bom, que eu disse no final do texto, aquela mulher, ele disse, veio um que entregou muito, mas de tanto que ele tinha, aquele muito não era nada.
Agora, aquela mulher que não entregou quase nada, Jesus falou, essa mulher voltou para casa. E ela foi a que mais ofertou. Ela foi a que mais agradou. Ela voltou para casa completamente cheia da presença de Deus. Porque ela compreendeu, porque não é o valor que você dá. Não é a quantia, mas é a disposição que você tem de se entregar na presença dEle. Eu lembro quando o Sandrinho tinha uns 5 anos de idade. Faz tempo. E o Sandrinho estava num colégio, numa escolinha. Uma escolinha de... Antes chamava prezinho, né? Acho que era o prezinho. Devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Estou falando de ver além das aparências. A Rosângela foi chamada para ir na escola. Teve uma reunião lá. E todos os pais reunidos naquela escola. E a pastora Rosângela, já era pastor? Não era pastor ainda. A Rosângela foi chamada crente, né? Os batistão. Crente. Trazia o Sandrinho na rédea curta. Coitado, o Sandrinho apoiou tanto. Você estava pensando às vezes, né? A gente tinha uma aparência de ser tão santarrão. Quero dar um conselho para você que é pai. Cuidado, querido. Cuidado. Às vezes a gente é muito santarrão com os nossos filhos. E a gente, por ouvir coisas e ser tão santarrão, e os nossos filhos nos obedecem por medo e por amor. Mas às vezes, ora para o Espírito Santo, para que você seja um amigo do seu filho, da sua filha. E nós éramos muito religiosos. Essa mulher aqui era tão religiosa. Nós nos convertemos, você sabe da história, lá no Jardim Caçula. Aliás, hoje a Nádia está aqui. A Nádia foi a pessoa que levou a gente para a igreja. Glória a Deus para a sua vida, né, Nádia? Não vai chorar não, Nádia? Glória a Deus. A Rosângela fez uma aposta com a Nádia. Você já contou a história, né? Se ela tirasse a carta, ela ia pagar a promessa na igreja da Nádia, a igreja batista lá do Jardim Caçula. E fez a aposta e ganhou, tirou a carta, milagre. 72 aulas. E sem comprar a carta, tá? Hoje a Sara está passando pelo mesmo problema, tadinha da Sara. E a Rosângela ganhou a aposta, tirou a carta, teve que ir lá pagar a promessa. E foi pagar a promessa na igreja da Nádia, né? E dia que eu entrei naquele lugar, eu falei, eu nunca mais largo esse lugar, né? Então a gente era muito religioso. Nessa época a gente estava lá, a gente era religioso mesmo assim. Eles batistão bem religioso. E o Sandrinho estava na escolinha dele, no prezinho. E a Rosângela foi chamada para a reunião, toda pomposa. Nessa reunião, esse povo que não sabe educar uma criança, que não tem a palavra, que não ensina os princípios da palavra. Eu vou lá, Sandro, mas eu vou porque não tenho paciência. Eu gosto de ouvir louvor, de ler a palavra. E ficava assim, ó. Sabe como é que a Rosângela fica quando ela está com pressa, né? Tiver alguém perto de você, mexendo o pé assim, ó, você não quer ir embora. Deixa eu ver se tem alguém já louco para ir embora. Você vai ficar assim, a Rosângela assim na reunião. Aí, todo mundo falando assim, um pai começa a falar assustado. Meu filho chegou em casa apavorado. Porque uma criança dessas aqui, um menino, trouxe uma faca dentro da mochila. E esse menino, onde o pai tremia assim. E esse menino falou para o meu filhinho que ia enfiar a faca na barriga dele. E as outras mães, nossa, eu fiquei sabendo dessa história. E a Rosângela aqui, ó, misericórdia. Graças a Deus que eu sou crente. Essas mães que não tem tempo com a criança. Essas mães que não lê a Bíblia, que não ora com criança. E querendo saber. E todo mundo, não, mas fala, pai, quem que é essa criança? E a Rosângela, fala quem quer ser demoniado logo, que eu já quero orar na cabeça dele. Aí a Rosângela já, vai, fala logo quem quer esse peste aí. Vamos orar. Ai, graças a Deus eu educo tão bem minhas crianças. Aí o pai olhou para a Rosângela e falou assim, então, dona Rosângela, é o seu filho. A Rosângela quase teve um treco, quase cavou um buraco no chão para enfiar a cabeça. Aquele santinho, abençoado, pastorzinho, gordinho, com aparência de bom. E não tinha uma faca na mochila, né? Era um 38, se eu não me engano.
Não era uma faca. Mas ele viu um filme. E olha só, com 6 anos de idade. Olha os filmes que nós estamos assistindo. Né? 6 anos de idade, assistiu um filme lá. E eu não lembro desse filme, a Rosângela também não. E ele estava assistindo um filme e tinha essa cena. Ele contou o menino e falou, então, eu tô com a faca. E o menino começou a chorar. Né? Imagina a Rosângela, a cara que ela passou quando o cara falou, é você, crentona. Deus nos chamou para ver além das aparências, querido. Aparentemente a gente era muito crente, cara. Mas por talvez ser tão religioso, poderíamos estar educando os nossos... Hoje a Samara já é diferente, cara. Samara já fala assim, eu não tenho nada na mochila não, mas se me encher o saco, eu colo a tua captorê, rapaz. Fala nada, Samara é uma benção. Talvez a gente não tinha tempo de poder sentar. Às vezes o filho não quer uma leitura de Bíblia na hora vaga, às vezes ele quer sentar e jogar um joguinho, né? Eu não me lembro de ter jogado videogame com o Sandrinho nenhuma vez na vida, você acredita? Eu levei ele para jogar bola, mas o bicho era tão ruim que eu falei, para de jogar bola, filho. A Samara eu brinquei pouco com ela, mas a Sara, agora a Samara, meu irmão. É também, depois de velho, né? Ter filho de 60 anos de idade também já. Aí é neta, Samara é minha neta. Então hoje eu vejo, gente, tem coisa que vale mais a pena que o dinheiro, que o trabalho. Às vezes vale mais a pena você andar com um carrinho mais velho e ter tempo com seus filhos, do que ter que trabalhar igual louco para... Eu vivi isso, eu passei por isso. As aparências, meu irmão, elas nos enganam. Estou dizendo isso que muitos aqui têm filhos crianças, pequenos. Outros já vão ter, como Jorge e Maria, que já vão contar para nós aqui a novidade, em breve. Na cara da Rosângela, cara, vocês não sabem. Aí chegou em casa. Vamos orar, vamos jejuar. 40 dias de jejum, oração. Só Deus para dar misericórdia. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus estava ali. Ele observava que tinha muitas pessoas que vinham, mas que não traziam nada. Sabia que antigamente a gente trazia os envelopes e colocava nas cadeiras? Quem lembra disso? Sabe por que a gente parou com isso? Lá no sul eu vi um movimento lá do pastor Mineiro. A gente era batista e a gente gostava de fazer isso. A gente aprendeu assim. Depois a gente viu um outro entendimento, a gente mudou o entendimento. Mas quando os tesoureiros iam contar as ofertas, pelo menos todo culto, uns 5, 6 vinham vazios. A pessoa falava, vamos dar um migué, né? Para não falar que eu não trouxe oferta, eu vou até o altar e ponho vazio. Gente, não precisa olhar bravo para mim não, estou comentando, coisa cotidiana, amém? Vamos ver além das aparências? Graças a Deus não precisa disso, queridos. Porque ser cristão é viver isso, irmão. Além das aparências. Eu não posso ser um pastor de aparência. Ontem a gente estava dançando ali, no casamento, e teve um irmão que mandou uma mensagem para mim hoje, no particular, falou, pastor, eu nunca vi um pastor dançar tão mal igual o senhor dança. Mas o senhor não tem vergonha, mesmo assim o senhor dança. Não, eu sou feliz assim, cara. Pior. O Li fala, Santos, está passando uma vergonha tão grande aqui. Eu falei, cala a boca, Li. Ninguém reclama do seu nariz. Além das aparências, meu irmão. Jesus viu pessoas ricas que davam muito, mas suas ofertas não valiam nada. Fala assim, vixe. Jesus observando que tinha muita gente que não dava nada, que vinha para o culto há muito tempo, sem oferecer nada para Deus. Eu não sei como é que você vem, como é que você volta para casa. Mas Jesus ele observou que tinham pessoas que estavam ali, que tinham muitas condições, que tinham muitos recursos. Eram pessoas que tinham muitas coisas, eram ricas, mas suas ofertas não valiam nada. Aquelas ofertas não valiam para Deus, pois eram dadas para se promoverem aos olhos dos outros, mas não passavam de
sobras. Sabe aquela pessoa que quer aparecer, que quer se mostrar? Eu acho bonito uma frase que o pastor sempre fala: não olha para minhas mãos, olha para o meu coração. Ou seja, tem pessoas que não podem ver ninguém com alguma coisa na mão, com condições, que já chega perto. Me lembro de um dia triste que nós tivemos na nossa igreja. Por uma posição minha firme, num dia só, nós perdemos a igreja, né? Não sei se perdemos ou ganhamos, mas saiu da igreja 5 pessoas, porque eu não me dobrei, e não posso me dobrar, e nenhum pastor pode se dobrar. Não é se dobrar de... não, mas é entender. Num dia só nós perdemos um grande empresário, um advogado, uma médica, um outro profissional, tudo uma família só. E você acha que eu fui lá chorar atrás e ficar, não, pelo amor, não, irmão. Deus te mandou, tchau. Nós não podemos negociar isso daí. Nós não nos movemos por dinheiro. Quem aqui está nos conhece. E eu quero que a gente viva assim, além das aparências. Não se aproxime de alguém porque essa pessoa tem recurso, meu irmão. Se aproxime de alguém que você pode ajudar. Se aproxime de alguém que você pode estender as mãos. Se aproxime de alguém que você pode falar: eu estou aqui para servir a tua casa. Eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para te ajudar. Mas infelizmente nós vemos pessoas que só se aproximam de outras para querer de alguma maneira estar em algum lugar. De alguma maneira querer absorver ou sentar na mesa com alguém. O próprio Jesus falou isso. Alguns estavam ali só para aparecer. Alguns estavam ali só para mostrar algo que eles não estavam vivendo. As suas ofertas para Deus são ofertas ou são sobras? Não me responda. O que você tem trazido para o Senhor, querido? É o melhor que você tem ou são as sobras? Você sabe para quem que a gente dá sobra? Sabe? Para quem? Nem para cachorro mais. Cachorro já não come mais sobra, sabia? Cachorro agora come comida específica para cachorro. Mas nem os cachorros mais estão comendo sobra. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente traz a sobra. A sobra daquilo que sobrou do nosso pagamento, a sobra que sobrou no nosso bolso, ou a sobra que tem na nossa carteira, ou a sobra do tempo que a gente tem. Eu tenho 2 horas essa semana, sobrou, então esse sobrou aqui eu vou dar para Deus para alguma coisa. Isso quando, olha para mim, isso quando sobra. Você não está aqui nesse culto porque sobrou tempo de você vir para o culto, tá, meu irmão? Não pode ser, cara. Eu não posso estar aqui na igreja porque sobrou tempo para mim vir para a igreja. Não, eu tenho que dar o melhor para Deus. Isso envolve o meu melhor tempo. Isso envolve o melhor que Deus tem para a minha vida. Nós não podemos dar sobras para Deus. Pensa, Jesus estava ali sentado e observava que tinham pessoas dentro daquele culto que estavam entregando as sobras para Deus. Ei, imagina você aí que ganha mais ou menos, a média do salário aqui da igreja é 20 mil por mês, a média. Quem ganha pouco, né? Tirando o Jean, mais uns 4, 5 que é acima de 50 mil, a média é 20 de cada um aqui. Só tem gente rica, amém, gente? Eu não sei quanto, graças a Deus eu não sei. Eu estou imaginando, pela cara de riqueza que você tem, né? O tanto que você gasta no cabelo, mulher, eu sei que o seu marido deve ganhar muito, né? Eu acho. Mas olhando pela média aí que vocês ganham, vamos imaginar que você ganha, uma camarada que ganha 50 mil por mês. Aí, que senta aqui, e aí ele vem, porque naquela época era assim, né? As pessoas viam as ofertas. Então o cara ganha 50 mil, e se ele fosse dar o dízimo dele, seria 5 mil. Mas ele não vem com 5 mil, ele vem com 1.000, balançando assim, ó. Aí você olha e fala: caramba, o cara está dando 1.000 para Deus. Vou catar você ainda, tá? Só estou amaciando a carne. O cara está dando 1.000 para Deus, ó. O cara é bom, hein? Só que nas aparências o cara é bom, sim ou não? Mas sabe o que ele está dando para Deus? Sobra. Assim é aquele camarada que serve ao Deus na casa do Senhor também. Aquele que se propôs
a servir a Deus, a servir a casa do Senhor, a servir cuidando de pessoas, a servir levando um alimento para o próximo. E você vê o camarada às vezes levando, e pode ser eu, pode ser você, de repente você levando uma cesta básica, e a pessoa pode olhar e falar, como esse irmão é bom. Mas de repente Deus olha para você e Ele sabe além das aparências, e Ele vai pensar, o Sandro, ele tem condições de ir muito além do que ele está fazendo. Deus conhece o teu coração, meu irmão. E sabe por que é bom? Porque eu não conheço, eu não quero conhecer, eu não quero saber. Eu sei daquilo que Deus tem falado para mim há muito tempo. Sandro, viva além das aparências. Ainda que a pessoa olhe para você e te julgue por olhar, e que ninguém entenda, e que as pessoas olhem para você e critiquem você, e julguem você, e olhem para você e vê que talvez, como aquela mulher que veio só com 2 moedinhas, mas Senhor Jesus sabe o que você está fazendo no reino, o que você está fazendo para Ele, amém? O que você faz dentro de casa com a tua esposa, meu irmão, o quanto que você honra essa mulher, o quanto que você honra essa bênção que Deus deu para você, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Ajuda eu, fala sim, pastor. Ganha um ponto isso. Ganha um ponto, pelo amor de Deus, meu irmão. Amém, queridos? Em uma outra observação de Jesus, Ele fez nesse texto, Ele colocou, Ele viu o primeiro lugar, e tinha naquele lugar pessoas que nunca davam nada, pessoas que davam muito, mas era esmola, porque em relação àquilo que Deus tinha dado para ela. E Ele viu que há uma viúva que deu tão pouco, mas a sua oferta foi a oferta mais valiosa daquele culto. Jesus observou, eram 2 centavos, 2 centavos se for pôr, ela colocou 2 centavos, ela venceu a barreira da vergonha, porque enquanto estava um ali colocando um monte de notas de 100 reais, ela veio com 2 centavos, ela venceu a barreira da vergonha por amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem ama a Cristo de verdade, não se importa com o pouco que você tem para oferecer para Ele. Se você ama Ele de verdade, você não vai ter vergonha de entrar numa casa e liberar uma palavra e orar por alguém. Se você ama a tua cidade, você não vai ter vergonha de fazer algo por ela, querido. Se você ama de verdade um propósito que Deus colocou no teu coração, você não vai ter vergonha de fazer, ainda que ninguém entenda. Se você ama Cristo, você não vai ter vergonha de ficar lá fora, olhando os carros. Você não vai ter vergonha. Você não vai ter. Um dia eu estava cortando, esses dias agora, talvez a Samara estava cortando a grama, com a maquininha, tão gostoso cortar, que é um hobby. Não doeu porque eu bati no dedo, ela foi uma coisa. Nossa, essa lâmina aqui nem dói, Deus o livre, guarda, era uma lâmina de nylon, você é louco. Nem dói, encostei no dedo assim, quase arrancou, cepou o dedo. Eu estava ali cortando e um irmãozinho do lado, aí veio, chegou perto de mim. Falou, pastor, você não tem discípulo para fazer isso? Você não tem 50 reais para pagar para alguém fazer isso? Você quer que eu pago para você? Eu quero. Paga aí que eu corto. Mas era só pressão, porque se alguém der o interesse mesmo de querer abençoar, a pessoa vem abençoar. Mas eu falei, mas eu não falei nada, não compensa falar com essas pessoas. Mas eu fiquei pensando, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de colocar o pouquinho que for para o meu rei, para o meu Senhor. Eu não tenho vergonha de fazer o pouquinho que eu tenho, que Deus tem me dado para fazer para Ele. Não tenha vergonha do pouquinho que você faz, seja lá o que for. Porque a Bíblia diz que aquele que levar um copo de água para alguém, que levar um copo de água para um dos seus, esse vai receber um galardão, amém? Então não se importa, não se preocupa com o pouquinho que você tem, que você coloca na presença dEle. Jesus contou uma parábola e tinha um senhor que ele foi lá e chamou 3 funcionários. Para um ele deu 5 talentos, 5 recursos e falou, vai, investe. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1 só. Depois de um tempo ele volta, aquele que pegou 5 dobrou, o que pegou 2 também, mas aquele que pegou 1 só, ele com medo, com vergonha, daquele pouquinho que ele pegou, ainda inventou uma história. Ah não, fiquei com medo, o senhor é uma pessoa brava, então eu enterrei.
Jesus falou: por que não colocou no banco para multiplicar? Não enterrei de medo. Ei, olha para mim. Talvez você está com essa viúva, tão pouquinho que você tem na tua mão. O tão pouquinho que você tem para entregar hoje para Ele. Mas não tenha vergonha. Pastor, eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu não sei orar. Eu não sei visitar. É tão pouquinha a minha fé. É justamente essa fé pouquinha, tamanho de um grão de mostarda, que o Senhor está chamando para você entregar hoje na presença dEle. Porque aquelas moedas foi a mais valiosa, pois era o melhor que aquela viúva podia ter. Amém, queridos? Aquilo era o melhor que ela tinha. E qual é o melhor que você tem para entregar para Deus? O seu melhor que Deus colocou no teu coração, para você servir a casa dele, para que você possa ser como Davi, queridos. Que Deus olhar para você e ver além das aparências. Eu posso olhar para você e falar: nossa, mas que irmão fraquinho, irmão caidinho, irmão não consegue se firmar. Aí Deus olha e fala: não, eu estou vendo além do que você vê. Eu estou vendo além das aparências. Curva a sua cabeça. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais com a tua unção, mais do teu poder. Jesus, queridos, Jesus também foi alguém que, pode deixar assim, Jesus também foi alguém que quando ele veio na terra, ele também foi um homem além das aparências. O povo de Israel, havia muita profecia de que um Messias viria. O Messias viria libertar Israel das mãos do Império de Roma. O Messias viria e ia trazer de volta os tempos do reinado de Israel. Ia trazer de volta a alegria como era no rei Davi, no rei Salomão. E eles almejavam, eles sonhavam, havia muita profecia que o rei viria. Mas quando Jesus veio, ele veio além das aparências. Se esperava um príncipe, nascido em berço de ouro, com tantas regalias, com tanta festa. Mas o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, nasce além das aparências, no lugar
numa casa simples, numa manjedoura. Vive como um homem simples, além das aparências. As pessoas olhavam para ele e se confundia com qualquer outra pessoa, porque não parava, quando olhavam para ele, via que as suas roupas, o seu jeito, era um jeito comum das pessoas. E lá na cruz ainda, quando ele é crucificado, as pessoas ainda não conseguem enxergar, nem os seus próprios discípulos ainda não conseguem enxergar. Porque veio um Cristo na cruz, ferido, machucado, sangrando. Os seus próprios discípulos não compreendem que por trás daquela aparência de um homem machucado, ferido, sangrando, estava o Filho de Deus, o Redentor. Não conseguia ver além das aparências que aquele homem que estava se entregando como 2 moedas que não valiam nada. Ai. A cruz era o altar. A cruz era o altar do sacrifício. A cruz era o lugar onde quem estava olhando não compreendia que parecia tão pequenas as moedas, que parecia tão pequeno o sacrifício ali. Nem quem estava sendo crucificado do lado entendeu. Olhou as aparências e disse: salva-te a ti mesmo. Mas havia um do lado de Jesus, que era um pecador como eu e você, que estava preso pelos pecados que ele cometeu. E esse homem do lado de Cristo, de lado de Jesus, ele olha além do ferimento, ele olha além daquela coroa, ele olha além do sangue, ele olha além das aparências e ele diz: ei, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando entrar no paraíso. Eu era para estar nessa cruz, mas o Senhor não. Nessa noite, Jesus, querido, te chama para você ver além das aparências, para você ver além daquilo, além dessas 4 paredes, além desse lugar. Ele está aqui agora. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. E não é porque pela nossa fala, é pela sua palavra. Talvez você esteja aqui hoje como Naamã, todo machucado, todo ferido, e vestiu uma capa para sair de casa. Faz tanto tempo que você sai de casa com uma capa, e as pessoas olham para você através de uma capa, e você se esconde através de uma capa. Você se esconde através de um comportamento. Talvez você se esconda atrás de uma pessoa durona. Talvez você se esconda através de uma pessoa espiritual. Talvez você se esconda atrás de alguém debilitado. Mas o Senhor te chama nessa noite para você viver além das aparências e entregar no altar dele essas moedinhas. Não viva de aparência, meu irmão. Não seja um crente de aparência. Não precisa impressionar ninguém, meu irmão, nessa vida, porque nós vamos todo mundo junto para o mesmo lugar. Uns antes e outros depois, mas nós vamos voltar para o pó. E tudo que esse mundo nos traz vai ficar e não vai sobrar. Você é igual a mim, meu irmão, eu sou igual a você. Não tem ninguém melhor que você. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, e Ele pagou um preço naquela cruz pela tua vida, para restaurar você e para dizer para você: você é importante para Ele. Ele ama você, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas feridas, Ele conhece as suas mágoas. Arranca essa capa, meu irmão. Arranca essa capa, minha irmã. Ele vê além das aparências. Seja feliz na presença dEle.
Celebre na presença dEle. Agradeça a Deus por Ele. Agradeça a Deus porque Ele enviou o seu Filho. Oh, Espírito Santo. Se coloque em pé, querido. Vamos cantar ao Senhor. Nos alegrar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a tocar. Sim, eu amo a mensagem da Canta isso, querido. Aleluia. até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Abraça alguém perto de você aí, meu irmão. Pode ser tua esposa, pode ser um amigo. Abraça aí, não tiver ninguém, abraça uma mulher abraça uma mulher, um homem abraça um homem. Aleluia. Encerrar assim, abraçados. Encerrar o culto assim, agarradinho. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Dá uma Márcio, dá um abraço bem gostoso no meio disso. Você sabe que no culto, quando a gente fala assim, abraça a pessoa que está do seu lado, e o cara tá brigado com a mulher, daqui eu já vejo, né? Que ele abraça assim, ó. Uns já pula no colo, né, Maria? Mas a ideia é essa mesmo, tá? Amém, querido? Deus te deu uma semana muito abençoada. Semana de bênção, de vitória. Veja além das aparências, amém? Jesus te ama tanto, meu irmão.